Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Deus observa a nossa oferta. O texto serve como base Marcos capítulo 12, versos 41 a 44, que diz especificamente o seguinte: Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que essa viúva pobre, lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Quando nós olhamos aqui para esse texto, precisamos nos lembrar de algumas coisas. A primeira delas, o próprio texto que fez parte do nosso estudo na lição de ontem. Você se lembra ainda dele? O texto de Deuteronômio 16, que diz: Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Esse texto está mencionando a visita que pelo menos 3 vezes ao ano um judeu deveria fazer ao templo, na época das festividades. Festividade da Páscoa, festividade do Pentecostes e festividade dos tabernáculos. Deus estava dizendo, cada vez que você vier, não venha de mãos vazias. Traga uma oferta na proporção daquilo que o Senhor Deus lhes deu. Essa era a obrigação de todo indivíduo quando comparecia diante do Senhor. Repito o conceito, ele deveria comparecer pelo menos 3 vezes ao ano. Estamos aqui falando do templo de Jerusalém, onde ficava a casa do tesouro, onde as pessoas deveriam trazer e depositar as suas ofertas e o seu dízimo, mas ao mesmo tempo, aonde aconteciam as festividades. Então, pelo menos 3 vezes ao ano. Lembra do que eu mencionei ontem também? O processo de estudo da palavra, o processo da oração, dos cânticos, acontecer em outro ambiente. Depois do cativeiro de Israel ou de Judá na Babilônia, lá no contexto da Babilônia, os judeus acabaram criando as sinagogas. No contexto da liturgia da sinagoga, havia o estudo da palavra, havia a oração, a música e, ao mesmo tempo, a devolução dos dízimos e ofertas. Ok? Depois, quando eles retornam para Jerusalém e o templo é reconstruído, 70 anos depois do cativeiro, o templo continua como um centro onde aconteciam os sacrifícios e o processo da oração, porque às 9 da manhã e às 3 da tarde acontecia o sacrifício lá no templo. Então, aonde o indivíduo estivesse, no país ou fora do país, ele se virava nesse horário, às 9 da manhã e às 3 da tarde, para o lado de Jerusalém, e ele orava a Deus. Senhor, lá no templo tem um sacrifício acontecendo. Que o perdão dos meus pecados aconteça. Era essa a ideia. Agora, o estudo da palavra, a oração e, ao mesmo tempo, a música e a devolução dos dízimos e ofertas, os dízimos e ofertas ainda aconteciam lá dentro do templo enquanto o templo existiu. Depois que o templo foi destruído, no ano 70, agora depois de Cristo, tudo fica concentrado na sinagoga. O cristianismo vai importar essa mesma ideia. E dentro das igrejas cristãs, essa é a liturgia que acaba sendo adotada. Agora, pega esse conceito e traz para a vida dessa mulher. Nós estamos falando de uma mulher que era viúva, o que significa que ela vivia com muitas dificuldades. Uma mulher viúva, sem um filho homem, dentro de uma sociedade machista como era aquela, ela só teria um jeito de poder sobreviver, através da mendicância. A Bíblia não menciona nem o nome dessa mulher e nem como ela sobrevivia. Menciona apenas que ela tinha 2 moedas de cobre, que não valiam mais do que alguns centavos hoje em dia. Enquanto as pessoas vinham para poder depositar as suas ofertas no gasofilácio, ou o local onde ficavam, onde eram depositadas as ofertas, essa mulher vem no meio do grupo. E é interessante a descrição que Ellen White faz desse momento. Ela vai mencionar que os ricos chegavam com as suas bolsas com dinheiro e iam despejando lentamente as moedas para que as pessoas pudessem ouvir o tilintar das moedas enquanto elas caíam dentro do cofre. Essa mulher, ela vem, tenta passar desapercebido,
ela vinha como uma pessoa muito pobre e coloca 2 moedinhas. Jesus percebeu. E Jesus faz uma leitura daquele ato. E vai dizer as palavras que nós lemos ainda agora há pouco. Jesus vai dizer, em verdade lhes digo, que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Ele está colocando aqui uma situação de contraste entre essa mulher, essa viúva, e todos os outros. Os discípulos ficam em choque, porque os outros tinham trazido uma grande soma, ou grandes somas, para depositarem ali. E Jesus explica o porquê. Porque todos deram daquilo que lhes sobrava. Lembra do princípio que a gente estabeleceu essa semana, quando falamos sobre oferta? A oferta não pode ser aquilo que sobra. Não pode ser aquilo, eu vou colocar a mão no meu bolso e ver o que tem aqui. Não, eu vou dar isso aqui. Mas como você chegou nesse valor? Você separou esse valor de que forma? Você pensou nisso? Foi proporcional? Lembra que o outro princípio que a gente viu durante essa semana, lá em Deuteronômio 16, verso 17, é de que cada um deve contribuir de acordo com a bênção que o Senhor lhe deu. Ou seja, tem que ser algo proporcional. Você estabelece com Deus, seja, repito o conceito, seja 0,01%, 0,5%, 1%, 2%, 5%, não importa quanto. Mas você estabelece um percentual. E isso é oferta, que é a oferta pensada. Jesus disse, os outros deram o que sobrava. Eles trataram Deus como se Deus fosse alguém que precisasse da ajuda deles. Então eles vão lá e dão uma esmola. Você dar daquilo que sobra é você querer oferecer uma esmola para Deus. Ele não vai aceitar isso. Agora, Jesus vai dizer, mas essa mulher não. Porque dentro da sua pobreza, ela ofertou tudo que possuía. E a ideia que está sendo transmitida aqui é de que ela pensou naquilo que ela ia oferecer a Deus. Algumas pessoas querem pegar essa história para poder dizer, tá vendo? Você tem que dar tudo que você tem a Deus. Eu nunca pedi isso. O princípio que está aqui sendo colocado é que essa mulher se preparou para poder comparecer diante de Deus, como a Bíblia dizia, ninguém venha de mãos vazias. E ela olhou para aquilo que possuía tão pouco, mas ela disse, eu vou oferecer tudo que eu tenho a Deus. Isso nos mostra um princípio de que Deus vê o coração com o qual nos aproximamos dele e vê a motivação com a qual nós ofertamos ao Senhor. Eu queria chamar a sua atenção aqui para um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos do livro Conselho sobre Mordomia, na página 120, um texto de Ellen White. Comentando esse episódio, ela diz assim, Jesus, porém, entendeu o motivo dela, está falando da viúva pobre, ok? Ela acreditava que o serviço do templo era indicado por Deus e estava ansiosa por fazer tudo o que lhe fosse possível para a manutenção dele. Fez o que pôde. Sua atitude servia como um monumento à memória dela ao longo dos tempos e seria motivo de alegria na eternidade. Seu coração acompanhou a sua oferta. O valor foi avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor a Deus e o interesse para com a sua obra que serviram de motivação. Ou seja, não é a quantidade, não é o valor. Os outros, quantitativamente falando, ofereceram mais do que ela. Mas qualitativamente ela ofereceu mais. Por quê? Porque apesar de quantitativamente aquilo que ela ofereceu ser tão pouco, mas ela o fez com amor e com devoção. Enquanto os outros entregaram o que sobrava. Agiram para com Deus como alguém rico que oferece uma esmola para o mendigo. Quando, na verdade, tudo que eles possuíam tinha vindo de Deus, eles não pararam para pensar de forma proporcional naquilo que eles deveriam ter entregue a Deus. Quem eram os outros ofertantes daquele dia? Não sabemos. A única história que ficou registrada foi a história de uma mulher pobre, viúva, que no seu amor para com Deus fez mais do que todos os outros, porque ofereceu uma oferta pensada. E Deus olhou e disse, ela foi a que mais ofereceu. Eu queria que esse espírito enchesse o nosso coração.
E que nós tivéssemos a possibilidade de poder dizer a Deus, Senhor, é com esse espírito que eu quero te adorar. Vamos orar para que Ele coloque esse espírito no nosso coração? Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela descobrimos que mais importante do que a quantidade que ofereceremos é a qualidade dessa oferta. E qualidade pressupõe oferta pensada, proporcional, percentual dentro daquilo que foram os ganhos que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a termos a coragem de decidir te ofertar dessa maneira. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?